Esse é o material antigo. O material, meu amor, o material é o outro que tem que ser colocado. Mateus 8, verso 28 em diante, diz assim: Tendo eles chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritaram: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olhe para cá, por favor, para que você veja a seriedade disso daqui que está acontecendo. Neste texto, quem é a pessoa que está sendo, quem são as pessoas, quem são os seres que estão sendo levantados nesse texto? Me diga. Quem? O que se aprende de um texto onde os demônios são levantados? Qual é a intenção do Deus eterno em permitir que um texto falando e citando a voz de demônios seja colocado na Bíblia? Eu gostaria que você me respondesse. Fora o pastor que está presente, viu, pastor? Me respondam vocês. Por quê? Qual é o quê? Eles reconheceram Jesus. Por que que o Senhor Deus permite que a voz do diabo, uma fala, um discurso deles, seja colocado diante de nós? Qual era a intenção? Se toda a Bíblia é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para... É ou não é? Não é toda a Bíblia? Esse texto tem que fazer a sua parte. Dê uma olhadinha. Isso aconteceu em Gadara. Gadara era uma cidade onde Jesus, ao colocar o pé na praia, vieram-lhe ao encontro estes demônios, homens possuídos de demônios. E então falaram, sentiram-se ameaçados pela presença de Jesus. Quando eles viram Jesus chegar, eles se sentiram o quê? Ameaçados pela presença de Jesus. E eles declararam e fizeram um pedido. Duas coisas eles fizeram. Eles declararam e fizeram um pedido. Hoje nós vamos ficar só com a declaração. Eu gostaria que vocês pensassem muito sobre isso. Vocês imaginam que estes endemoniados chegaram de que jeito até Jesus? Atrevidos ou morrendo de medo? Como vocês acham? No decorrer do nosso culto, nós vamos entender melhor sobre isso. De que maneira foi que eles chegaram? Veja, abre a sua Bíblia aí de novo, não é para fechar de jeito nenhum. E veja de novo a fala deles, no verso 29. De repente, gritaram. O que diz a sua Bíblia? Gritaram. De repente fizeram o quê? Imagine isso, eles gritaram. É um desespero. Que temos nós contigo? Que temos nós contigo? Muito triste ver um demônio entrando ou vivendo dentro de uma pessoa. Mas o incrível é que aqui o diabo está ensinando um negócio tremendo. Até na voz do diabo se encontra doutrina. O que ele acabou de explicar? O pai da mentira, falando profundas verdades, chega para Jesus e diz o quê? Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Que doutrina ele está ensinando? Doutrina da separação. O que temos nós contigo, Jesus? É impressionante como Deus ensina a doutrina do reino até na hora de mostrar o que o diabo fala. Que temos nós contigo? Ele está querendo dizer, Jesus, os demônios não têm um terreno comum entre um e outro. Não existe. Jesus, o que tem o Senhor comigo? O que o Senhor está fazendo num terreno que é meu? Um demônio sabe exatamente que não tem nada entre Deus e eles. Eles entendem perfeitamente que no reino de Deus é coisas do reino de Deus. E que no reino do diabo são coisas do reino do diabo. E é isso que o demônio falou. Que temos nós contigo? O que você tem conosco? O que temos? Nada. O que pode existir entre um demônio e Jesus? Nada. O diabo sabia disso. O cristão sabe? O cristão entende que não existe nada entre um reino e outro que possa estar em comunhão, que possa estar junto, que tem a ver um reino com outro. É uma coisa tremenda nós vermos isso aqui. Até nas passagens onde o diabo se destaca, porque nessa passagem quem é que está se destacando? O diabo. Até nessa passagem, ainda assim Deus recebe honra.
Porque os demônios estão apontando para Deus, para a glória de Deus. De que jeito? Presta atenção. Que temos nós contigo, Jesus? Eles perguntam. Que temos? Nada, absolutamente nada. Irmãos, enquanto não entendermos isso, enquanto não compreendermos isso, estaremos do lado pior da história, não do lado melhor da história. Nada pode haver entre um reino e outro. E o diabo sabia disso. Por isso falou isso, a doutrina da separação. Olha só que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Se você parar para pensar, eles podem dizer o seguinte, ó. Deixe-nos sozinhos. O que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Viesse destruir-nos. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Olha que coisa tremenda. Se você parar para pensar sobre esse assunto, é um assunto que leva a gente a parar para pensar de forma muito clara. Ele estava querendo dizer, tu és justo, Jesus, nós somos trevas. Você é luz, nós somos o reino das trevas, eu sou a miséria. Nós somos caídos e perdidos, vocês não. Como é que podemos estar juntos? Era isso que o diabo estava querendo dizer. Os demônios sabiam fazer distinção entre luz e trevas. Estava dizendo, nós somos adversários, não tem nada entre teu reino e o meu, absolutamente nada. Eu não tenho nada contigo. Mas o cristão sabe fazer essa diferença. O cristão entende qual é a diferença entre um reino e outro. Olha só que texto interessante que eu gostaria que você, pela graça e poder de Deus, observasse. Leia esse texto. Os seus sacerdotes violam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferente entre? Como é que é? Entre o que, gente? Deixa eu te perguntar, você sabe fazer a diferença entre o santo e o profano, querido irmão? O povo de Israel estava em queda, sempre em queda por causa deste item. Eles não sabiam fazer diferença entre o santo e o profano, e o profano entrava no meio do santo. Vivia no meio do povo, e Deus precisava trazer maldições, e permitia que maldições vinham sobre eles. Você sabe fazer diferença entre o santo e o profano? Você sabe? Consegue entender por que não? Por que Deus não permite? Por que Deus falou que na sua casa não pode ter algumas coisas, que na tua vida não pode ter, que na tua boca não pode ter, que na tua roupa não pode ter, que na tua mente não pode ter, que no teu emprego não pode ter, que na tua maneira de pensar não pode ter? Dá uma olhada aqui. Distinguir. Você consegue distinguir o vil do precioso? Se você não sabe isso, você está na mesma situação do povo de Israel. Você consegue distinguir o puro do impuro? Consegue enxergar isso? Você sabe na hora que vai comprar, que vai sair, que vai falar, que vai decidir. Consegue entender qual é o santo, qual é o profano? Olha lá o que o Senhor Deus diz em Ezequiel 44, 23. Eu não quero que só você leia ali não. Abra a sua Bíblia. Ezequiel, por favor, 44. Abra a sua Bíblia. É muito importante que você abra a Bíblia e leia para você ver. Porque quando a Bíblia é aberta, algo grandioso acontece com a mente da gente. Vai lá, Ezequiel 44, rápido. Você que está em casa precisa entender isso. É um negócio muito sério, muito, muito sério. Ezequiel 44, o verso 23. Olha o que o Senhor Deus pede de seu povo. E é esse tipo de situação que o diabo estava especialista, ele sabia a diferença. Por isso ele jogou isso para Jesus. O que temos? O que eu tenho contigo? Olha lá, o 44, verso 23 diz assim: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo, o que mais? E o profano. Entre o que mais? E farão discernir entre o quê? O que é discernimento? O que é discernimento? Discernir entre o puro e o impuro. Vocês têm que pensar sobre isso. O povo de Israel tinha chegado à maldição, porque tinham perdido de vista. Mas o diabo sabia claramente. O diabo sabia, o povo de Israel não. Você sabe distinguir entre o santo e o profano? Por exemplo, do que eu estou falando? Se você parar para pensar. Olha o que o Senhor Deus diz. Não vos prendais a quê? A um jugo desigual entre quem? Com os incrédulos. Não pode. Como que pode haver um casamento, uma união entre duas pessoas que são de dois reinos diferentes? O Senhor Deus disse com clareza: não vos prendais, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver? Como é que Deus chama isso? Entre a justiça e a iniquidade. E que comunhão há entre o quê? O que Deus diz que eles são? Trevas. Entre a luz e as trevas. Já parou para pensar isso?
Isso é muito sério, isso não é brinquedo. E entre nós, pessoas trazendo para dentro do arraial, gente fora do contexto onde Deus disse claramente, não, ainda diz, vocês têm que aceitar. Por quê? Porque Esther casou com um rei. Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Onde está escrito isso também? Corre lá em Levítico, capítulo 10. Corre em Levítico, você tem que ver isso. O Senhor Deus fala isso há muitos anos, há muito tempo. Tem um tempo que o Senhor Deus trabalha dentro dessa informação. O Senhor Deus gostaria que seu povo entendesse, que você que está em casa, em nome de Jesus, não falasse só do povo, da igreja de fora, visse a sua casa, por favor. Veja, verso 10. Levítico 10, verso 10. Olha o que o Senhor Deus ensina aqui. Olha o que diz. Joana, 10, verso 10 diz assim, para que possais discernir entre o quê? Santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Irmãos, sabe uma coisa que eu fico impressionada? Quando uma pessoa dentro da fé, dentro da igreja, não sabe ainda fazer distinção entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Permitem entrar dentro de casa, aceitam a atitude dos filhos, aceitam o posicionamento que Deus condena e ainda querem receber bênçãos. Nunca, não se pode. O Senhor não permite? Não é essa ação do Senhor? Olha só, eu não me conformo, irmão. É impressionante como existem pessoas que têm amizades com quem anda em caminhos diferentes dos nossos. Caminhos diferentes dos nossos. Olha lá, não andamos em caminhos dos que são diferentes de nós. Essa é uma realidade. Isso é o que o Senhor Deus pede. São antagônicos. São completamente contrários. Não existe como. Quando uma menina de nossa fé me diz, eu estou namorando um rapaz fora da igreja, eu fico perguntando o que eles conversam. Que conversa existe entre eles? Quais assuntos deveriam encher a cabeça de uma moça da fé? Qual assunto deveria encher a cabeça de um de fora? Isso deve ser muito sério, irmãos, isso é muito sério. Como podemos ter amizade com pessoas que escarnecem do nosso Deus, que zombam do nome do nosso Deus, que comungam? Como que você consegue comungar com quem escarnece do nome do teu Deus? Como é que pode um negócio desse? De que maneira? Isso é muito sério. E o Senhor Deus comenta as más companhias. O que ele diz? Nós acreditamos nisso? O diabo sabia. O diabo tinha certeza. Por que é que a gente não entende a doutrina da separação? Por que a gente não percebe? Você sabia que o Senhor Deus, ao comentar em Malaquias, abre lá em Malaquias correndo. Vai na tua Bíblia. É muito importante que na nossa igreja a gente vire a Bíblia várias vezes na hora que a gente está no culto. Malaquias, lá, o último livro do Velho Testamento. Você tem que abrir esse livro e ver a glória de Deus trabalhando nesse momento junto à sua igreja, e eu agradeço muito a Deus pela chance de ter escutado o que eu escutei nesse sermão. Olha o que diz em Malaquias. Olha o que o Senhor Deus diz em Malaquias 3. Ele está citando uma situação interessante. Olha o que ele diz. Malaquias 3, verso 17. Olha aqui. E 18. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que preparei, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Agora o 18, observe isso. Então vereis outra vez ou novamente o quê? O quê, queridos? A diferença entre quem? Entre o justo e quem mais? Entre o que serve a Deus? Olhe para cá. Quando Deus olha lá de cima e Ele enxerga você, Ele vê diferença entre o que serve a Deus e o que não serve? Ele observa, quando Deus olha do céu, Ele vê isso. Deixa eu te perguntar, quando você vai numa praia, vê um monte de menina de fio dental, tem diferença entre o santo e o profano com a roupa que você usa? Pensa. Quando você vai num bar e você observa pessoas ali se envolvendo e cantando as mesmas músicas, com músicas cheias de pecado, que são uma doutrinação para o pecado, você vê a diferença entre o santo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando você vai ao cinema, presta atenção à minha pergunta. Você vê filmes que o profano vê, você enxerga. O que temos nós a ver com esse povo?
Irmãos, tem que haver separação, sim. Os ídolos têm que ser deitados fora. Tem que haver confissão de pecados. Saber a diferença entre o santo e o profano. O diabo sabia. O diabo sabia. Que temos nós contigo? Que temos nós contigo? O Espírito de Deus não será derramado na imundície. Pode acreditar. Esqueça. Não chame nem clame a Deus para derramar o Espírito sobre você, enquanto mantém coisas que você precisa jogar fora. O Espírito de Deus não será derramado em cima da imundícia. Segunda coisa que o demônio falou que foi muito verdade. O pai da mentira falou. O que ele disse? Que temos nós contigo? Jesus, vírgula, Filho de Deus. Bem sei que és o Santo. Foi a segunda lição que a gente pode tirar desse texto. Espera aí. Para ele falar Jesus, presta atenção, é o personagem mais conhecido do mundo. Vocês sabiam que Jesus é o personagem mais conhecido? Se você buscar no Google qual é o nome mais buscado, é Jesus. Parece que o planeta inteiro já sabe, mas do jeito que o demônio está falando aqui, pouca gente conhece. Por quê? Porque ele está falando Jesus o quê? Filho, o Santo de Deus, o Filho de Deus. Você conhece Jesus, esse que dividiu a história como o Santo de Deus? Ele não é um guru. Ele não é um personagem para buscar e te trazer felicidade. Ele não é um ser à toa. Ele é o Filho de Deus. O nome mais profundo e mais procurado na internet é o do teu Deus. Mas o diabo vê ele diferente. Como é que ele vê Jesus? O quê? O Filho de Deus. Olha o que ele sabia. Bem claro, disse bem claro. Você conhece o Filho de Deus? Você conhece? Você conhece os ofícios de Jesus? A maneira como Jesus é apresentado na Bíblia. Ele não é um curandeiro, não é um marqueteiro. Não é uma ação de marketing. Não é só um nome. Sabe quem ele é? Ele é a segunda pessoa da divindade nessa terra. Ele que te possui, que entra em você, é o Deus eterno. É Ele. Olha lá, os demônios sabiam que aquele que pisou na praia de Gadara era o Filho de Deus. Eles não tinham desconfiança nenhuma. Eles tinham certeza. Pisou aqui. É o Filho de Deus que pisou aqui. E eles sabiam que o reino deles estava trazendo problema. Pensava. Eu vou te mostrar uma coisa. Abre sua Bíblia em Salmo 50. Algumas pessoas não sabem quem é Jesus. Olha o que o Senhor Deus diz em Salmo 50. Rapidinho para você ver. Olha que coisa tremenda. Eu preciso que você abra. Ao abrir em Salmo 50, você vai ver um negócio que o próprio Deus fala. Algumas pessoas têm uma ideia tão errada de Deus, Léo, que pensam que Deus é comum, é como a gente. Olha o que diz aqui. Salmo 50, verso 20 e 21, diz assim: assenta-te a falar com teu irmão, fala mal contra o filho da tua mãe. Estas coisas tens feito, eu me calei, pensavas que eu era o quê? Como tu. Alguns de nós pensam que Deus é igual a gente. Não é. É o Filho de Deus, é Deus na terra. E os demônios sabem, tu és o Filho de Deus. Jesus, tu és o Filho de Deus. Vou comentar uma outra coisa com vocês. Lembra lá em Atos 19? O que tem lá em Atos 19? Vocês se lembram? O que estava acontecendo ali? Era uma situação muito interessante. Estava lá aqueles curandeiros, né, filhos de Cefas. Vocês lembram disso? Que eles queriam expulsar em nome do Jesus que Paulo pregava. Não era isso? O que aconteceu, gente? Depois de dar uma surra bem dada neles. Imagine um diabo surrando outra pessoa. Depois de dar uma grande surra, abre lá, corre lá. Em Atos 19. Gente, é importante demais vocês verem isso. É um negócio muito interessante. Depois de bater, né, neles, vira e fala um negócio interessante. Vai lá, Atos 19, verso 15. Diz assim: respondeu então o espírito maligno: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Olha para cá, o diabo conhece. Conheço Jesus, ele falou. Eu conheço Jesus. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus mesmo? Conhece verdadeiramente? Sabe qual é o poder dele, qual é a capacidade dele? Você entende quem é este Jesus para quem você ora? Ele sabia, é o Filho de Deus.
ele disse. Só que ele continua com a frase. Como é que era a frase? Olha lá. E quando ele falou Jesus, você sabe que Jesus, lá no original, é Salvador. É Josué, né? Era Deus na terra. Ele sabia disso. Olha o tanto nome que Jesus tem. Dá uma olhadinha. Você se lembra disso? Rei das Nações. Olha lá, o Libertador. Você lembra? Todos os nomes que Jesus foi chamado. São 38 nomes que Jesus é chamado. E você tem que pensar sobre isso, que são os adjetivos de Jesus. São as qualidades de Jesus. Agora, olha, o demônio deu honra a Jesus. Você sabia que a palavra de Deus comenta em Tiago que os demônios também se estremecem? Não diz isso? Eles também têm medo, se estremecem. E não pensa que foi uma coisa qualquer, não. Abre em Tiago, rápido, corre lá em Tiago. Lá no finalzinho da Bíblia, você vai gostar de entender essa parte da palavra, onde o Senhor Deus traz essa informação de uma forma tão clara, tão aberta. Tiago, capítulo 2, verso 19, diz assim, olha só. É uma coisa impressionante, não é só crer, é conhecer. Olha o que diz aqui no verso 19 do capítulo 2, Tiago 2, 19, diz assim. Crê tu que Deus é um só, fazes bem. O demônio também, os demônios também creem. E estremecem. Olhe para cá. Você crê? Você conhece? Você entende quem é Deus? Quem é Jesus? Não é interessante isso? Isso não é brinquedo. Isso não é brinquedo. Olha lá, a primeira coisa que ele ensinou nessa fala, a doutrina da separação. E a segunda, a doutrina da divindade de Cristo. E qual é a outra? Doutrina do poder de Deus. Quer ver? Olha lá. Vieste nos atormentar. Essa palavra tem o seguinte sentido: nos aniquilar, nos esmagar. Quer ver uma coisa que ele está ensinando? Está explicando para nós que Jesus tem poder. O demônio está reconhecendo, dizendo, eu tenho poder, mas tu tens o poder, todo o poder. Porque o diabo tem poder, mas Jesus tem o quê? Todo o poder. Está dizendo, eu posso estar aqui envolvido com esse demônio, com esse corpo, com essa pessoa. Mas tu, quando vem aqui, limita meu poder. Você tem visão de que Jesus limita o poder do diabo? Ou quando você está com um problema, você derrete. O que aconteceria com o mundo se você orasse até receber a bênção de Deus? O que aconteceria? Se você orasse o tanto que nós estudamos hoje de manhã sobre Elias. Orou até que a chuva caísse. Foi ou não foi? Não, até que apareceu o primeiro sinal de chuva. E aí saiu correndo, porque diz, a chuva está chegando. Era só uma nuvenzinha do tamanho de uma mãozinha. Era ou não era? Irmãos, a coisa é muito séria. Você conhece o poder de Deus? Conhece o poder deste que você clama pelo nome? Nós duvidamos do poder de Deus, irmãos. Tem um montão de cristão que tem medo de Satanás. Sabia? Você tem medo de Satanás? Deixa eu comentar uma coisa com você. Alguns acreditam que Jesus e Satanás estão ali no mesmo patamar em poder. E se eu disser para você que para Deus, Satanás e o micróbio menorzinho deste mundo é a mesma coisa. A mesma coisa. Não tem um só medo que causa no Senhor. Absolutamente nada. Zero, zero. Porque eles conheciam a autoridade de Jesus. A autoridade. Sabia que aquele que colocou o pé na praia era aquele grande Deus. Para Deus, Satanás e o micróbio mais desprezível estão na mesma categoria. Você precisa pensar isso. O que está com você, o que te domina, o que entra na sua vida, que entra na sua casa, que dá ordens na tua igreja, ele tem o poder, todo o poder. E é isso que você tem que lembrar, é isso que você tem que pensar. O diabo reconheceu que Jesus é maior do que ele e mostrou sua limitação. Você vai vir me destruir, ele sabia. Ele sabia que ele não ia viver para sempre, ele seria o quê? Aniquilado. Mas ele fala mais uma palavra, olha que coisa engraçada. Essa ideia de que Deus é poderoso é de muito tempo na Bíblia. O que está escrito em Gênesis 17:1? Vai lá. Presta atenção como é que Deus se apresenta lá no início da Bíblia. Vai lá em Gênesis 17, para que você entenda como é que Deus se apresentou aqui neste início. Eu acho isso fabuloso. Versinho 1 diz assim: quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, se apresentou, disse o quê?
Eu sou o quê? Não, peraí. Você tem que falar isso com força. Eu não quero ver você falando de qualquer jeito. Aqui é a voz de Deus falando. O que diz? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Olha para cá. Quanto poderoso é o teu Deus? Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. E é isso que você tem que pensar. Você tem que raciocinar dessa forma. E é muito importante. Qual outra coisa que foi ensinado? Primeiro a doutrina da separação. Depois a doutrina da divindade de Jesus. Depois a doutrina do poder de Deus. E qual outra coisa também? Olha aqui, ó. Doutrina do fim do tempo. Porque ele falou o quê? O que ele disse? E eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Viestes aqui atormentar-nos o quê? Pois é, o diabo sabia todas as profecias. Sabia que vai ser aniquilado quando? No final do tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe todas as profecias? E sabe por que ele falou em tempo? Sabe por quê? O diabo sabia certinho que não tinha chegado o tempo dele ser aniquilado. Que ia ter um tempo do fim. Ia ter um tempo do quê, gente? Do fim. Você tem que pensar sobre isso. Raciocina sobre isso. O diabo sabia. Você sabe. Você como cristão adventista, você sabe. Você entende destas coisas. Está na sua mente com clareza as profecias da tua igreja. Consegue entender as profecias relacionadas a tempo da tua igreja. Sabe que existem livros de que um dia. E eu preciso te dizer uma coisa. Nós todos seremos julgados. E se eu te disser que o diabo já está julgado? Já está ou não? Por isso que ele não chegou para Deus e disse assim, viestes aqui me julgar antes do tempo. Ele falou, viestes aqui, como? Me atormentar, que significa aniquilar. Antes do tempo. Ele sabe que vai ser aniquilado. E aonde na Bíblia está escrito sobre o julgamento? Aonde na Bíblia? Em que lugar tem? Apocalipse 20, verso 11. Corre lá. Por favor, você precisa ver isso. É importante. Eu vou te levar para algumas passagens lindas da Bíblia. Vamos dar uma olhadinha o que o Senhor Deus diz aqui. Vamos ler 4 passagens. Vai lá, Apocalipse 20. Dá uma olhadinha o que o Senhor Deus diz no verso 11 e 12. Isso aqui é importante demais para você entender. Apocalipse 20, verso 11 e 12 diz assim. Olha que lindo. Presta atenção. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar sobre eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se o quê? Livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Não tem um livro só, tá bom? Tem livros no céu. E outro que é o livro da vida. Continua. Os mortos foram julgados pelas coisas escritas aonde? Nos livros. Segundo o quê? As suas obras. Olhe bem. Isso é muito importante. Muito importante. Que a gente ao olhar, ao entender estas coisas, e eu preciso que você olhe agora para cá para compreender. O Senhor Deus registra tudo o que fazemos, sim ou não? Desde quando? Desde quando? Não é desde que nascemos. Abre a sua Bíblia lá no Salmo 139. Vamos ver desde quando o Senhor Deus registra as coisas a nosso respeito. E aqui vai uma compreensão muito bonita de algumas coisas que eu preciso te explicar nesta manhã. Salmo 139. Dá uma olhadinha o que o Senhor Deus tem aqui, para que você possa compreender. Salmo 139, verso 16. Já pegou? Pegou junto comigo? Vamos ler aqui, ó. Olha lá. Verso 16. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e todos os dias que foram ordenados para mim, nos teus livros foram escritos quando quê? Quando nenhum deles havia ainda. Olhe para cá, presta atenção. Eu preciso te explicar uma coisa. Desde quando Deus sabia que eu haveria de nascer? Nasci em 1963. Desde quando Deus sabia que eu haveria de nascer? Antes da criação do mundo, sim ou não? Sim ou não, senhores? Sim. Sabia tudo a respeito. Sabia tudo que ele ia nascer, que o irmão Antônio, que a irmã Tânia, que iam vir aqui para a escola. Sabia que hoje Carla estaria na escola de profetas nesse dia de abril. Sabia tudo. Por que ele sabe? Porque o Deus eterno, faz de conta que aqui é o início. O Deus eterno, ele vê o fim desde quando? Desde o princípio.
O Senhor Deus consegue ver o fim desde quando? Desde o princípio. Ele enxerga e diz, ó, eu estou vendo o que vai acontecer. Isto. Ele não está determinando o que vai acontecer, embora ele tenha poder. Ele está dizendo o que vai acontecer. Você entendeu? Sim ou não? Porque ele pode fazer isso. Isso é muito grande. Isso é muito poderoso. E quando nós permitimos, ele consegue mudar a história. Consegue ou não? Sim. Essa é a grandeza do teu Deus, quando você permite. E ele escreve nestes livros. Quem também escreve? Os anjos sobem daqui e dão informações do que fazemos. Não que Deus precise disso. Por que os anjos têm que estar envolvidos nisso? Deus está em todo lugar. Ele consegue ver tudo. Se ele sabe do fim desde o princípio, ele não precisa que ninguém escreva nada. Mas por que ele permite que os anjos tragam e levem esses registros, estas informações? Por quê? Olha, presta atenção. Aonde começou o problema do pecado? Aonde começou? Então o problema do pecado não pode ser resolvido só na terra, tem que ser resolvido aonde também? Houve uma dúvida lá sobre o nome de Jesus, sim ou não? Houve uma dúvida lá sobre Deus. Botaram uma dúvida sobre o caráter de Deus. Botaram uma dificuldade sobre Deus. Foi ou não foi? Então isso precisa ser resolvido. Vai ter que ser resolvido aonde? O problema do pecado tem que ser resolvido universalmente. É no universo todo. Vocês entenderam isso? Olha para cá agora. Te assusto que eu vou explicar. Os anjos têm que estar envolvidos nisso porque eles, vendo com os olhos deles, registrando as coisas que fazemos, porque eles registram, eles vão dizer, realmente, Deus não salvou essa pessoa, não porque ele não quis, porque ela não quis, porque eu estava junto, eu vi. Vocês entenderam isso? Isso é muito sério. Isso é muito sério e muito delicado. E mais, quem mais também precisa estar envolvido no julgamento? Os anjos têm que estar envolvidos, sim ou não? Porque eles ouviram que houve uma dúvida sobre o Pai. Quem mais tem que estar envolvido? Os mundos não caídos. Os mundos não caídos. Por quê? Eles também ouviram falar que tinha uma dúvida sobre o Pai, sim ou não? Sim, eles também ouviram. E um dia vai ter esse julgamento? Vai. Agora, como? Não os demônios. Os demônios já estão julgados antes do pecado entrar nessa terra. Satanás e seus anjos já estão julgados. Mas a Bíblia fala que eles serão julgados. Que nós julgaremos os anjos. Como assim? Se assusta agora. Nós vamos lá, durante o milênio, daqui uns dias, vamos subir, não vamos? Vamos subir ou não? Tá, quando subirmos, o Senhor Deus vai pegar aqueles livros todos e vai dar nas nossas mãos. Vê aí se eu estou certo ou se eu estou errado em não ter trazido eles para cá. E você vai julgar para ver. Olha que coisa interessante. Se Deus estava certo em não levar os demônios e as pessoas ímpias que vão ficar, que não vão subir com o Senhor, que vão ser mortas naquele dia. Esse é um tipo de julgamento. Vocês entenderam ou não? Isso é sério? Por isso o diabo não chegou para Jesus e disse assim, viestes aqui me julgar antes do tempo. Não, ele falou, viestes aqui me aniquilar antes do tempo. Me atormentar antes do tempo. Isso é sério, não é? É um negócio muito interessante. Olha aqui, ó. Irmãos crentes envolvidos com futilidades, com misérias, com namoros e desgraças do mundo atual. Uma multidão de gente endemoniada sem saber. Essa é a realidade que temos vivido hoje. Uma multidão de gente vivendo sem perceber que existem livros escritos por as suas obras. Irmãos, e ele fala, antes do tempo. Por quê? Haverá um tempo que serão aniquilados. Pela graça, pelo poder. Sim ou não? E ele sabia disso. Ele tinha certeza absoluta disso. O diabo sabe. Você sabe também? Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que é que Jesus diz? Errais, não conhecendo as Escrituras e o que mais? Nem o poder de Deus. Irmãos, ele é o que tem todo o poder nessa terra. Todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. Você tem que pensar nisso. Você tem que correr atrás disso. Tem que pensar no Senhor Deus e pedir que o Senhor Deus faça, em nome de Jesus, acontecer na sua casa. Na sua história. Quais foram as coisas que aprendemos com esse texto? Deve haver separação, que temos nós contigo. Jesus, Filho de Deus, quem te comanda é o Filho de Deus.
Ele tem todo o poder. O diabo pode ter poder, mas ele tem todo o poder no céu e na terra. Sim ou não? Qual outra coisa que aprendemos ao ler e ao ouvir esse tipo de coisa, a entender essa parte da Bíblia? Qual foi? Que até os demônios dão honra a Deus. Dão ou não dão? Até os demônios dão honra a Deus. Viestes aqui nos incomodar. Você tem poder, Senhor. Você tem poder. E ainda fala antes do tempo, olha, você tem que aprender, estudar as profecias. Quer que eu diga uma coisa para você? Quer que eu te fale uma coisa? Este demônio sabia muito bem de escatologia. Estudo dos últimos dias, sabia sim. Das profecias, sabia sim. Compreendia, sabia, conhecia. E você sabe, cristão adventista? Você conhece? Está apto para entender estas coisas? Nós temos que pedir a Deus, Senhor, desperta teu povo. Desperta, Senhor. Deita fora os ídolos da nossa casa, da nossa vida, da nossa história. Irmãos, não pode ter nada, absolutamente nada em nós, com o qual Satanás se sinta em casa. É isso ou não é? Sabia o que significa, pela graça e poder de Deus, pela oportunidade do céu, dizer diante do universo, Senhor, vem lavar minha alma, vem lavar minha casa, vem lavar a história da minha vida, modifica minha casa, modifica-me, Senhor. Eu não quero fazer parte do culto a Belial, do culto a Baal. Não quero que na minha casa tenha alguma coisa onde Satanás possa dizer a mesma coisa que disse para aqueles filhos de Cefas lá. Jesus eu conheço, Paulo também, mas quem é você? É isso que a gente tem que pedir a Deus. E hoje é a nossa chance de falar isso para o Senhor. Você quer ter um tempo de você mesmo orar pedindo a Deus? Quer ter um tempo de falar isso com o Senhor? De pedir isso sobre seus filhos, sobre a sua casa, sobre a tua maneira de ver a vida, sobre o teu namoro, sobre a tua área sexual, sobre o teu computador, sobre o teu freezer, sobre o teu guarda-roupa, sobre as coisas que funcionam dentro da sua casa, sobre aquilo que está sob seu comando. Você quer pedir isso a Deus? Você não pertence ao inimigo. Foi comprado por grande preço. Tem que ser levantado diante de Deus pelo poder do Senhor. E o Senhor pode fazer isso. Pode ou não pode? Pode. E é isso que o Senhor Deus quer fazer agora. Eu gostaria de convidar você a ajoelhar diante de Deus e pedir perdão a Ele, pedir forças do céu, para que a vida seja transformada naquilo que o Senhor Deus quer. Crianças, vocês também podem orar. Vocês devem orar pedindo a Deus unção, pedindo a Deus força do céu, para que nunca, nunca sejam morada de demônios. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, misericordioso Senhor, Deus de todo o universo, único Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, que é Deus contigo, eu te agradeço pela chance que nos deu de ficar provado que as Escrituras, quando registram um fato, aquele fato, ainda que seja do mundo do mal, ainda glorifica o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que pela tua graça, pelo teu poder, o Senhor se levante dentro desse lugar, desta casa, dessa escola, e o Senhor nos tire as escamas dos olhos, a cera dos ouvidos, a pedra do coração. O Senhor elimine a miséria da nossa história e nos ajude a enxergar do jeito que o Senhor quer que enxerguemos, a ouvir a tua voz, a sentir de verdade, Senhor, a nossa miséria, a nossa fraqueza. Ajuda-nos a deitar fora os ídolos, Senhor, a reconhecer Jesus como o grande Deus do universo, à nossa disposição. Senhor, eu clamo a Ti que Tu faças a mesma coisa aqui em casa que Tu fizestes em Gadara. Lança, Pai de amor, os demônios para longe, Pai Santo. Manda-os para fora. E que pelo Teu poder, pela Tua graça, esta casa esteja livre, Senhor, para adorar a Ti.
Em tuas mãos eu entrego as pessoas que estão lá do outro lado, Pai Santo, que estão ouvindo a mensagem pelo canal. Te peço que elas sejam abençoadas e fortalecidas, e que em nome de Jesus a tua bênção ao cair sobre elas possa enchê-las do teu poder e de tua graça. Também oro pelo pastor Paulo Júnior, Senhor, para que ele seja indicado a toda a verdade, Senhor, para que possa pregar e falar das tuas verdades nesses últimos tempos, e que o segundo estágio seja maior que o primeiro. Em tuas mãos, Pai de amor, eu coloco pela graça e pelo poder de Jesus as crianças dessa casa. Não permita que nós venhamos dar mau testemunho, que elas consigam fazer distinção entre o santo e o profano desde criança, entre o puro e o impuro, que entre o justo e o injusto, e que em nossa casa, Senhor, em nosso lar, em nossa geladeira, em nosso fogão, em nossa atitude, em nossa ação, em nosso foco, só o Senhor seja honrado em nome de Jesus. E é por isso que eu oro e agradeço, enviando esta oração para o lugar santíssimo onde Jesus está, de onde virá para dar retribuição a cada um segundo as suas obras, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Nós vamos ainda cantar e ir embora.